A aula de hoje é de História, capítulo 1, Povos Indígenas, Saberes e Técnicas, livro do 7º ano. Esse capítulo, ele inicia mostrando, essa imagem. Eu quero que vocês observem, porque esse mapa, ele vai mostrar a quantidade de grupos linguísticos, que existem na América no século XVI. Então, vocês podem observar aí, cada cor dessa que tem no mapa é um grupo linguístico. Então, observando aí, a gente pode perceber que na América, no século XVI, ele tem 14 grupos linguísticos. Então, a gente vai estudar agora os povos astecas desse período. Esses povos astecas, eles viveram no norte da América até por volta do século XII, quando eles deixaram sua região de origem e foram em busca de terras férteis, para poder fazer suas plantações e conseguir manter, todo o seu povo. Então, no início do século XIII, depois de uma longa jornada, de viagem, eles chegaram ao Vale do México, que é à beira do lago Texcoco, em 1325, e lá eles fundaram a sua cidade, chamada de Tenochtitlan. Então, por meios de guerras e de alianças políticas, esses astecas eles conseguiram dominar diversos povos da região. Com isso, a cidade de Tenochtitlan passou a ser a cabeça de um grande império, que então se tornou, o grande império asteca. A gente pode observar nessa imagem, a cidade de Tenochtitlan, como essa cidade ela era bonita, grande, uma cidade imponente. Os povos eles eram submetidos aos astecas. Então, os povos que eram submetidos aos astecas, que no caso eram prisioneiros, desses astecas, eles eram obrigados a pagar impostos. E caso eles se recusassem, a pagar esses impostos, eles eram castigados em expedições punitivas que incluíam saques e raptos de pessoas. Então, nessa imagem, a gente pode observar alguns dos castigos que esses povos que eram submetidos aos astecas sofriam. Nessa imagem, a gente pode observar, como ocorria o pagamento de impostos que eram feitos pelos povos dominados pelos astecas. E o que a gente pode observar é que esses impostos eles eram pagos, através de alimentos ou de produtos. Além de pagar os impostos, os povos dominados eles também eram obrigados a cultuar os deuses astecas, da guerra, da tempestade e do sol. Então, além desses povos, seriam obrigados a pagar esses impostos, os povos astecas ainda obrigavam eles, a aceitar a religião deles. Então, eles tinham que cultuar esses deuses, que era o deus da guerra, da tempestade e do sol. E essa imposição religiosa dos astecas fazia com que esses povos, esses povos que eram dominados pelos astecas se revoltassem com frequência. Então, com isso, ocorria vários conflitos entre os astecas e esses povos. Nessa imagem, a gente pode ver, que é uma representação de um deus dos astecas. A gente pode observar que ele tem tanto características humanas como características de animais.
saberes e técnicas dos astecas. Então, hoje é muito admirado a atuação dos povos indígenas nos diversos campos da vida social do país. Então, hoje, né, há uma grande admiração por tudo que esses povos indígenas construíram nesse tempo, antes da chegada dos portugueses. Antes, tudo, né, que esses povos indígenas construíram era discriminado. Só que hoje, com os estudos que se tem, é muito admirado as grandes construções que esses povos astecas tinham, mesmo sem grandes tecnologias, né, como a gente tem hoje, mas por a grandeza das suas cidades que eles construíam. Então, desde antes da chegada dos europeus, as cidades construídas pelos povos da América chamavam a atenção dos visitantes. Então, quem chegava nessas cidades, né, nessas cidades astecas, já se sentia admirado por a grandiosidade delas. E para construir Tenochtitlan, por exemplo, os astecas eles utilizaram conhecimentos de cálculo, de técnicas apuradas, de construção civil, porque era uma cidade muito bem feita, muito bem organizada. Diferente mesmo até das cidades, né, da América que tinham ruas estreitas e tortas. Então, na capital asteca, destacava-se as chinampas, que eram ilhas artificiais feitas sobre estacas fixadas no fundo do lago, para fixar e para ter essa fixação, né, dessas estacas, esses astecas, além de bons construtores, eles tinham que ser ótimos nadadores e dominar a técnica de respiração. Mas por quê, né? Que eles tinham que ser bons construtores, ser ótimos nadadores e dominar a técnica de respiração. Por que para construir uma cidade esses povos tinham que ter essas técnicas? Porque essa cidade de Tenochtitlan, ela foi construída sobre um lago. Então, dá para vocês perceberem a grandiosidade dessa cidade e a sabedoria desse povo em construir essa cidade enorme em cima de um lago. Então, por isso, né? Eles tinham que ter técnicas de respiração e ser bons nadadores, porque eles tinham que nadar até o fundo do rio, né? Para fixar essas estacas, para poder construir a sua cidade ou então essas pequenas ilhas que é para plantar, né, os seus alimentos, para eles ficar flutuando sobre o rio, sobre o lago. Então, a fertilidade das terras pantanosas garantia a produção de alimentos para os habitantes da cidade. E era nessas ilhas, né, eram cultivadas flores, verduras e plantas medicinais, entre outras. Tenochtitlan, ela causou enorme admiração nos conquistadores espanhóis e até hoje chama a atenção dos estudiosos, né? Devido, como eu já disse, da sua grandiosidade de todo. Então, os maias é uma das civilizações mais antigas da América. Aqui a gente vai ver quem foram os povos maias. Esses povos é uma das civilizações mais antigas da América. Os maias inicialmente viviam uma vida nômades. Eles eram caçadores e coletores e se deslocavam constantemente pela selva, né, em busca de alimentos, caça, pesca e colheita. Somente mais tarde eles conseguiram domesticar plantas como o milho, a pimenta, o feijão e se estabeleceram na península de Yucatán, que é o local em que os arqueólogos descobriram em meio a florestas, né, tropical as cidades de Tikal e
Copan. Eu quero que vocês observem agora esse mapa. Esse mapa ela vai mostrar as principais cidades, né? As principais cidades maias. Então, a área onde se desenvolveu, né, essa civilização maia, ela corresponde ao sul do México, do atual México, né? Que a gente pode observar aí. Então, os maias, eles viviam em cidades-estados, ou seja, cidades com governo, leis e costumes próprios. Então, cada cidade, né, ela tinha o seu governante, tinha suas leis. E nas guerras contra os inimigos, essas cidades maias, elas se organizavam em confederações, mas mesmo assim, eles nunca chegaram a construir um império como os astecas e os incas conseguiram. Na questão da sociedade e economia dos maias, havia uma hierarquia na sociedade. Então tinha a elite, que era formada por nobres e sacerdotes, e abaixo dele vinham os artesãos e os trabalhadores livres, né? Agricultores, e em sua maioria que eram agricultores, né? E os nobres e os sacerdotes, eles ajudavam o governante máximo de cada cidade a dirigir essa cidade, no caso a governá-las, né? E o governador máximo, ele tinha o título religioso de eunuco. Ele, no caso, ele era visto pelo povo como um representante de Deus. Então, esse governante, né, ele tinha um enorme poder, até porque ele era considerado como um deus. E já os camponeses, eles acreditavam que para conseguir boas colheitas, eles tinham de pagar imposto a esse governo sagrado, né, que ele era tido como sagrado, porque tinha sido indicado pelos deuses, e os impostos eles eram pagos com parte, né, do que eles produziam e com trabalhos gratuitos. Então, além deles pagarem os impostos com os seus alimentos, eles também trabalhavam para o governo, né, de forma gratuita. A agricultura ela tinha grande importância na vida dos maias. A maioria deles vivia no campo, onde cultivavam feijão, abóbora, algodão, o cacau, o abacate e o milho. O milho era a base de sua alimentação. Eles comiam milho assado, cozido ou na forma de farinha. E esses camponeses, eles também cavavam canais, né, que era para ter a irrigação dessas pequenas plantações que eles tinham. E nessa imagem aqui, a gente pode observar que ele é um dos deuses, né, desses povos maia. Aqui a gente tem algumas imagens da representação desses deuses maia, e cada cidade, assim como eu já falei, né, era considerado um mini país, uma cidade-estado. Cada um tinha o seu próprio governante, suas próprias leis, e os camponeses e artesãos eles tinham que pagar os impostos para esse líder que era tido como um deus. Saberes e técnicas maias. Então aqui a gente vai ver, a gente pode perceber, né, a grandiosidade dessa pirâmide. Então as grandes e sofisticadas construções maias e o deslocamento de enormes blocos de pedra revelam seus conhecimentos em engenharia e cálculo. Então, esses povos, né, apesar desses povos ter vivido há muito tempo atrás, a gente pode perceber, né, a grandiosidade dessas construções deles e dos saberes que eles tinham. Porque essas pirâmides, elas serviam de esteio para os templos religiosos, aos quais se chegavam por meio de uma
escadaria e greme. Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinha mais de 60 metros de altura, então a gente pode ver, né, que eram prédios bem grandes, e muitas cidades maias elas surgiram em torno desses centros cerimoniais. Então, esses centros, né, eles eram construídos como para cultuar os seus deuses, e eram ao redor deles que acabavam surgindo as cidades. A gente pode observar aqui nessa imagem, né, o Templo dos Guerreiros em forma de uma pirâmide,